Louvado seja o nome do Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramada abundantemente sobre a sua vida. Uma alegria estarmos reunidos aqui mais uma vez. Também cumprimentando os irmãos que estão conectados conosco através da live do Facebook da Igreja Videira Manaus. Vocês também são muito bem-vindos. Que a mesma graça, o mesmo amor de Deus que é derramado neste lugar, seja derramado no seu coração. Vocês também são muito bem-vindos aqui por estar conosco participando desse culto de celebração e adoração ao nosso Deus. Aleluia! Eu quero compartilhar uma palavra hoje que fala a respeito de portas. As portas do santo e verdadeiro. Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia, ali nas cartas das igrejas de Apocalipse, como o santo verdadeiro. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, falando para João, o discípulo, para ele escrever: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. A nossa vida, toda ela é marcada por dois momentos: por porta e caminho. Tudo na sua vida, você passa pela porta e depois você tem um caminho. Nada na nossa vida vivemos sem ter essas duas experiências. São experiências fundamentais para nós. Você veio a esse mundo através de uma porta que foi o seu pai e sua mãe. E depois que você nasceu, tem um caminho a se percorrer. A sua vida é um caminho que você está percorrendo. Há muitos combates durante o período da nossa vida. Nós temos falado a respeito disso. A partir do momento que você passou pela porta, foi concebido no ventre da sua mãe, o inimigo está ali preparado para destruir você, para paralisar você, para que não se cumpra o projeto de Deus na sua vida. Depois, quando você entra na escola, os primeiros anos ali, tem a porta é a matrícula, quando você está entrando na escola, e depois tem um caminho a percorrer. Em todos esses caminhos nós estamos percorrendo para alcançar a vitória. O aluno matricula, passou pela porta, agora tem um caminho para que chegar no final e ser aprovado, ser vencedor. Quando você entra numa empresa para trabalhar, existe a porta, que é a contratação. Você vê uma vaga de emprego, vai lá e entrega o currículo e eles contratam você. Passou pela porta, agora tem um caminho a percorrer ali dentro. Se você quer ser abençoado daquela empresa, você tem que percorrer esse caminho como se para o Senhor. Por isso que a Bíblia fala: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como que para o Senhor. Quando nós casamos, a cerimônia de casamento, ela é uma porta. O casamento é um caminho, mas nós passamos pela porta. No dia que você está celebrando ali, seja diante do juiz, diante do padre, diante do pastor, você está passando pela experiência de porta. Agora há um caminho a ser percorrido. E nesse caminho, em todos os caminhos, há dificuldade. Há dificuldade na nossa vida, dificuldade na escola, dificuldade no trabalho, dificuldade no casamento. Por isso, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Em todos esses caminhos que nós entramos pela porta, precisamos do Senhor para nos abençoar, para nos guardar, nos dar sabedoria. A nossa vida espiritual, o nosso novo nascimento, o batismo das águas é a porta. É quando nós nascemos de novo e vimos, como aqui nessa semana, na quinta-feira, aqueles irmãos que se batizaram aqui, eles estavam passando pela porta para uma nova vida, para viver uma vida como novas criaturas. E agora tem um caminho a ser percorrido. E esse caminho tem muitos combates que Paulo fala no final da vida dele. Aquela carreira que ele começou no dia que ele foi batizado, ele terminou ela falando: combati o bom combate, completei a carreira. Em todas as áreas da nossa vida, nós passamos pela porta e precisamos combater um combate para chegarmos no final e podermos dizer que alcançamos a vitória. Tudo começa com uma porta e tudo tem um caminho a ser percorrido. Agora a Bíblia diz aqui que o próprio Deus é que tem as chaves, que abre porta que ninguém fechará e que fecha portas que ninguém abrirá. Às vezes a gente usa esse texto apenas para salvação, mas essas portas são em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da sua vida, a graça de Deus pode afetar. A graça de Deus que nos foi concedida pela obra da cruz, ela tem o poder de afetar cada área da sua vida. A sua vida secular, no seu trabalho, na sua família, o seu ministério. Em todas as áreas é importante que a graça se manifeste. Paulo fala na carta aos Coríntios que
ele trabalhou mais do que todo mundo e fez com que a graça não se tornasse vã na vida dele. Não foi apenas no ministério, foi na santidade, foi na caminhada, tudo na vida dele, ele aplicou a graça. Se nós aplicarmos a graça de Deus, esse favor imerecido que nos foi concedido para todas as áreas da nossa vida, nós alcançaremos o final, a resposta de tudo aquilo que nós estamos edificando. Alcançaremos ali o resultado daquela batalha, como vencedores. Mas se nós fizermos com que a graça que nos foi concedida se torne vã, e eu não desfrute da graça de Deus no ministério, no meu casamento, na minha vida profissional, no meu trabalho, se eu não permitir que a graça de Deus, o favor de Deus, me abençoe em todas as áreas, eu estou fazendo com que ela se torne vã, e eu posso ter problema nessa caminhada, porque o Senhor é a porta, e Ele é o caminho. Nós vemos aqui, nesse texto aqui, escrito à igreja de Filadélfia, ele primeiramente foi escrito para essa igreja, foi escrito em relação aos escolhidos de Deus, aos irmãos daquela igreja, o anjo, o pastor daquela igreja e todos os membros daquela igreja. O Senhor estava falando para eles, que Ele abre porta que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. A igreja de Filadélfia era uma igreja perseguida, não era uma igreja rica, abastada, era uma igreja perseguida. Todas as portas estavam fechadas diante dela, eles não tinham a liberdade de culto, eram perseguidos mesmo. Mas o Senhor está dizendo para eles que deixou uma porta aberta, para que eles pudessem passar por essa porta. Em Apocalipse 3:8, na sequência do texto, diz o Senhor dizendo à igreja: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia era a igreja do amor fraternal. Na verdade, é a única igreja de todas as 7 que não teve nenhuma repreensão, recebeu apenas o elogio do Senhor. E aí você consegue compreender por que era a igreja perseguida. O mundo fala muito de amor, mas o mundo não está interessado em amor. O mundo está interessado em vantagens, em riquezas, nas coisas próprias do mundo. Por isso essa igreja era perseguida. Eles não tinham influência política, não tinha favores políticos, não tinha influência nem eclesiástica. O pastor não tinha influência na cidade. Era uma igreja completamente fechada para as pessoas. E a Bíblia fala que naquela igreja haviam judeus que se diziam judeus, mas não eram. Dentro daquela igreja havia crentes que se diziam que eram crentes, mas não eram. Estava ali criando situações para prejudicar aquela igreja. Então era uma igreja fraca, naturalmente falando, perseguida, mas poderosa espiritualmente. Apesar de todas as portas da sociedade estar fechada para ela, Deus deixou uma porta aberta, a qual ninguém podia fechar. E o Senhor está falando para eles: porque vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome, só receberam um elogio, eu deixei uma porta diante de você. A mesma coisa acontece conosco. Mesmo que as pessoas, o mundo, o diabo feche portas diante de nós, há sempre uma porta da parte de Deus aberta pela qual nós podemos passar. Pessoas não podem impedir o propósito de Deus na sua vida. Obstáculos, dificuldades não podem impedir o que Deus preparou para você. Você pode até ter portas fechadas diante de você, na família, no trabalho, no meio da sociedade, na igreja. Você pode ter portas fechadas e você não consegue ver do outro lado. Mas o que o Senhor está falando aqui, se você não negou o nome dEle, há uma porta aberta diante de você, e você vai poder percorrer. Nós temos apenas que permanecer em fé e aguardar com que o Senhor faça com que essa porta apareça, para que a gente possa percorrer o caminho. Há uma porta que o Senhor deixou preparado para os seus escolhidos. Você é um escolhido de Deus. Nós fomos escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Eu tenho repetido isso porque isso é a base da nossa fé. A sua fé não depende daquilo que você fez, está fazendo ou vai fazer. Depende de uma escolha que foi feita antes mesmo de você nascer. Você foi escolhido, e porque você foi escolhido, tem uma porta. Ainda que todas as portas estejam fechadas diante de você,
E no final do culto nós vamos orar para aqueles irmãos que têm visto portas fechadas, portas fechando. Nós vamos orar para que o Senhor, não para que abra essas portas, mas para que Ele possa te mostrar a porta que está aberta, assim como Ele falou para a igreja de Filadélfia. O Senhor sempre tem uma porta aberta para nos abençoar, na igreja, na família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Nós precisamos encontrar essa porta. O inimigo, o diabo, não controla as nossas portas. As circunstâncias não controlam as nossas portas. A enfermidade, o pânico, o medo da pandemia não controla as nossas portas. Nada disso tem o poder de fechar todas as portas diante de nós. Quem controla as nossas portas é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. É Ele que tem a chave, que abre e ninguém fecha, que fecha que ninguém abre. O próprio Jesus fala no Evangelho de João que é o Deus Pai, que é o porteiro, é Ele que abre a porta. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do verso 1. Jesus falando: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Esse aqui é uma passagem maravilhosa. Jesus está falando que há um aprisco onde as ovelhas devem ficar. O salteador é aquele que leva as ovelhas por fora, tenta passar por fora, mas aquele que passa pela porta é o pastor. E esse pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Você foi chamado pelo seu próprio nome. O Senhor chamou você. Você é uma ovelha que ouviu a voz do pastor, e Ele agora chegou ali para colocar você no aprisco. O porteiro não abre para as ovelhas, o porteiro abre para o pastor que chama as ovelhas. Nós entramos nesse aprisco porque o próprio Senhor Jesus nos conduziu até Ele. Esse aprisco é o Pai que determinou quem entra e quem sai. É o Pai que abre a porta para o pastor conduzir as suas ovelhas. Por isso nós vemos Jesus falando que o Pai é o porteiro e Ele é a porta. Está escrito, Ele mesmo falando. Isso aqui está escrito aqui, Jesus. Em João 10, verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Para mim o porteiro abre. Depois em João 10, 9 ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O próprio Jesus está falando que Ele é a porta, que Ele é o pastor, e Ele tem agora a porta aberta para conduzir as suas ovelhas. Isso aqui Ele está falando primeiramente de salvação. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Pai está lá na porta, tem a chave para abrir o aprisco, e Jesus é o pastor, e agora Ele pega as ovelhas, chama pelo nome, e as ovelhas vêm com Ele, encontra a porta aberta e entra. Essa é a porta da salvação, é a porta do sozo, é a porta da salvação de tudo aquilo que você precisa ser salvo. Em qualquer área da sua vida que você está precisando de uma porta aberta, seja emprego, seja família, em qualquer área da sua vida, saúde, é essa porta que tem ali o Deus Todo-Poderoso com a chave para abrir, e Jesus é aquele que nos conduz agora, e para Ele a porta está aberta. E se nós estamos seguindo Ele, porque nos chamou, ouvimos a sua voz, nós vamos entrar e vamos sair e vamos ser abençoados em todas as áreas, na família, no trabalho secular, na vida da igreja, na sua vida espiritual. Ele é a própria porta, Ele é o pastor das ovelhas, Ele e o Pai têm a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. A mensagem de hoje é para que você creia no seu coração. Portas irão se abrir diante de você. Portas que estão fechadas há muito tempo talvez, serão abertas de maneira surpreendente, sobrenatural, extraordinariamente. Portas de prosperidade, portas de salvação na sua família, de cura, de restauração, de tudo aquilo que você necessita. O Senhor tem a chave que abre e ninguém fecha.
E essas portas que estão fechadas, Ele mesmo vai abrir em nome de Jesus. Diga amém. Você pode perguntar às vezes, como é que Deus pode fazer isso? Está fechada, talvez a porta esteja fechada porque você fez alguma coisa errada e a porta fechou. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Não é impossível para Deus. Nós temos que ter aquela mesma atitude de Jonatas que nós ministramos alguns domingos atrás. Para o Senhor, ganhar uma guerra tanto faz com 30 mil soldados ou com 2 soldados. Não há limites para o que Deus possa fazer. O que Deus precisa é de um escolhido, que sabe que foi escolhido, que seja ousado em oração e proclame: essa porta vai cair em nome de Jesus. Essa porta será aberta em nome de Jesus, porque é o Senhor que tem a chave. Eu falo de novo, seja na sua família, na sua vida financeira, no ministério, seja que área for, que você precisa avançar, precisa romper, mas tem algo impedindo, tem uma porta fechada, o caminho está depois da porta, mas a porta está fechada. Hoje nós estamos declarando, essa porta vai se abrir em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Existem algumas circunstâncias de porta que a Bíblia nos mostra. A primeira é que o Senhor Jesus não precisa de porta aberta para Ele entrar. Nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, aqui é o domingo da ressurreição. Jesus foi crucificado na sexta-feira, e no primeiro dia da semana, no domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz sejam convosco. Depois da morte do Senhor, na sexta-feira, os discípulos amedrontados estavam fugindo dos judeus que queriam prendê-los, estavam perseguindo os judeus, os discípulos, e eles entraram dentro de uma casa e trancou a porta, e ficaram ali trancados. Eles trancaram a porta com medo. O que levou eles a trancar a porta foi o medo. O Senhor chegou e passou pela porta trancada. O Senhor não precisa de porta aberta para entrar. O Senhor passou e diz: paz seja convosco. Talvez tem portas fechadas na sua vida que você fechou, por causa do medo, pânico, ou por causa de sentimentos como mágoa, ressentimento, frustrações, decepções que aconteceram na sua vida. Você fechou a porta, e você está ali agora acuado, preso. O Senhor vai passar por essa porta, não precisa de porta aberta. Mesmo se foi você que trancou a porta, o Senhor tem o poder de passar por essa porta. Ele não precisa de porta aberta. Ele pode entrar lá. Eu falo isso aqui até de ministério. Quantos irmãos no nosso meio mesmo estão parados? Aquele testemunho que o Eduardo deu aqui, acho que na semana passada, que quando ele voltou para a igreja, ele tomou a decisão de ficar sentado no banco. Eu vou ficar sentado no banco. Ele fechou a porta. Eu não quero mexer com esse negócio de liderança mais. Eu vou ficar aqui. Ainda tem muitos irmãos que estão com a porta fechada. Só quero ficar ouvindo. Glória a Deus, fique aí. Mas há uma porta aberta diante de você. Ou se essa porta está fechada, o Senhor vai passar por essa porta, fechada mesmo, e vai falar: paz seja convosco. E vai mudar a sua história, vai restaurar alegria no seu coração, vai te conduzir de novo a experimentar os poderes da era vindoura. Quando eu falo isso, eu estou falando de líderes de célula, de anfitriões, de pessoas que vão se envolver na vida da igreja. Há muitos irmãos que desde o dia que converteu, viu que nós somos uma igreja em célula, eu já falou: esse negócio de liderar eu não vou não, eu até ajudo, esse negócio de ter uma célula na minha casa eu não quero compromisso. Você fechou a porta, mas deixa eu te dizer, porta que Deus abre, ninguém fecha, nem você. E porta que Deus fecha, ninguém abre, nem você. Nós não temos o poder de abrir e fechar. Quem abre portas é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus tem chamados. Estava lá nesse final de semana, nesse evento lá, que era um evento, um encontro para os chamados. Era exatamente para esses irmãos que tem um chamado da parte de Deus. Não estou falando chamado pastoral não. Todo aquele que nasceu de novo, nasceu para proclamar as virtudes do Senhor, que te transportou do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. Todos os filhos de Deus, todos os escolhidos foram escolhidos para um propósito. Mas muitos irmãos estão com a porta fechada. Nesses 2000 anos, Deus está com todas as portas abertas, portas de evangelismo, portas para anunciar o evangelho da graça. Mas tem muitos irmãos que fecharam a porta.
Estou muito bem aqui, pastor. Deixa eu quietinho no meu lugar aqui. É tempo de você olhar e ver que tem uma porta aberta. Pastor, eu tenho medo desse negócio de liderar. Pastor, eu sou inseguro. Pastor, eu sou muito tímido. Pastor, eu tenho medo de fracassar, de não multiplicar. Porta que o Senhor abriu, Ele abriu para um caminho que Ele vai te conduzir. Ele é a porta, mas Ele é o caminho. Nós não temos que nos preocupar com a porta, muito menos com o caminho. A porta que Ele abriu é para que você possa percorrer um caminho, sabendo que há um combate. Mas a vitória de Paulo não foi de Paulo. Paulo fala que não foi ele que combateu o bom combate, mas a graça de Deus que estava nele. Nós só temos que confiar nessa graça maravilhosa que nos abre porta, e nessa graça maravilhosa que nos conduz pelo caminho. Tem irmãos que se frustraram na vida sentimental, irmã especialmente. A pastora conversou com a irmã essa semana, frustrada. Quando era mais jovem, ela teve um relacionamento impróprio. Tiveram lá o pecado de fornicação, relação sexual entre solteiros, né, com o namorado. E depois aquele camarada abandonou ela. E aquilo produziu uma ferida tão grande, uma rejeição tão grande, que hoje já está com uma certa idade, uma idade até avançada, e ela não consegue relacionar mais, por causa de um sentimento. Ela não consegue passar pela porta de um relacionamento, que vai virar um casamento, e vai percorrer esse caminho de produzir uma família. Ela precisa de romper com essa cadeia, e nós estamos orando, para que essa cadeia caia da vida dela, para que ela possa passar pela porta. O casamento, você entra nele por uma porta, existe um caminho a ser percorrido, mas há pessoas que elas mesmas fecharam a porta, consciente ou inconscientemente. Os anos estão passando, a vida está passando, o tempo da oportunidade está passando, e não está vivendo tudo aquilo que Deus preparou. Isso na vida sentimental, na vida espiritual, na vida profissional. Muitas pessoas não têm a ousadia de entregar currículos numa empresa grande, talvez porque se sintam incompetentes, talvez porque acham que vão ser demitidos, vão passar pela vergonha. Tem uma porta aberta, que você deve ter a ousadia de entrar por ela, porque essa porta é o próprio Jesus, e o caminho também é o próprio Jesus, e é no nome de Jesus que nós passamos pela porta, é no nome de Jesus que nós percorremos o caminho, e no final da carreira nós vamos dizer: combatemos o bom combate, completamos a carreira em nome de Jesus. É tudo porque dele, por meio dele, para ele. Nós precisamos crescer nessa ousadia, sabendo que nós fomos escolhidos para um projeto celestial. Algo grande da parte de Deus foi preparado para a sua vida, e é por isso que tem muitas resistências. Essa irmã está travada, porque o inimigo está prendendo a vida dela, a vida sentimental dela. Mas há uma porta aberta, o Senhor vai cumprir o projeto dele. Ninguém pode impedir que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Diga amém. Ninguém pode impedir, o diabo não pode, as circunstâncias não podem, ninguém pode impedir o plano de Deus na sua vida. As portas que ele abre, ninguém fecha, e as portas que ele fecha, ninguém abre. Nós estamos entrando em dias em que portas de resistência serão fechadas, e portas de bênção serão abertas, naquilo que você precisa. Pensa aí o que você precisa hoje, que porta que você precisa aberta na sua vida. Uma causa na justiça, um dinheiro que está parado, um emprego, na família, tem portas fechadas no relacionamento da família. Essas portas vão cair em nome de Jesus. Você faz parte da igreja do Senhor, você é a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão, as portas do inferno cairão. Você vai entrar e vai desfrutar daquilo que Deus tem preparado para você. Diga aleluia. O Senhor não precisa de portas abertas, Ele passa por portas fechadas. Quando a pastora converteu, muitos anos atrás, ela teve experiência, conheceu esse Jesus maravilhoso, e ela imaginou que a minha conversão seria automática. Nós éramos muito unidos mesmo, tudo que nós fazíamos era junto. E ela converteu, e ela veio toda feliz, como se fosse automática a minha conversão. Como é que ele não pode desejar esse Jesus maravilhoso?
Mas algo que ela não sabia é que o inimigo tinha fechado todas as portas em relação à minha vida espiritual. A minha visão para as coisas do Espírito era completamente fechada. Como Paulo fala, o Deus desse século havia cegado o meu entendimento. E para mim aquilo que havia acontecido com ela era loucura. Que história é essa de converteu? Você é uma pessoa, nasceu assim, vai morrer assim. E ela não compreendia, ela falava de Jesus, e ela chorava falando de Jesus. As portas estavam fechadas, irmãos. Foi um tempo muito difícil. Durante 7 anos, ela orou, jejuou, sofreu. Depois de 7 anos, esse pastor, que nós lemos aqui agora, entrou lá em casa, me chamou pelo meu nome. Depois de 7 anos, me conduziu até o aprisco. Eu tive um encontro com Deus. Havia uma porta aberta. Todas as portas estavam fechadas. Eu não clamei por salvação. O Senhor foi lá e mostrou para ela: tem uma porta que está aberta, porque você guardou a minha palavra e não negou o meu nome, e cumpriu a promessa dele: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E eu nasci de novo. A porta estava aberta, mas durante 7 anos não tinha porta nenhuma, estavam todas fechadas. Não havia nada que nós poderíamos fazer. Mas o Senhor chegou de maneira sobrenatural e nos conduziu, e passamos agora a viver essa mesma vida. Não há portas que possam impedir o projeto de Deus na nossa vida. A mesma coisa vai acontecer com você. A mesma coisa. A pastora tem esse testemunho forte, que durante muito tempo ela não tinha nada diante dos olhos delas para crer. Muito pelo contrário. Tudo que eu falei naqueles 7 anos, era para roubar a fé dela, era para destruir a fé dela. Eu sei o quanto eu era duro nas minhas palavras. Tudo aquilo eram palavras do inimigo sendo liberado da minha boca para destruir a fé dela, para paralisar a fé dela. Por isso que Jesus está falando para a igreja de Filadélfia: porque você não rejeitou as minhas palavras, guardou seu coração e não negou o meu nome, tem uma porta aberta. Eu deixei uma porta aberta. Talvez na sua família há pessoas ainda que precisam ter um encontro com Deus. Talvez seu patrão, pessoas à sua volta precisam ter um encontro com Deus. Pessoas que estão ali atacando a sua fé o tempo todo, tentando destruir a sua fé, minar a sua fé. Hoje eu posso falar para você: portas serão abertas, e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na vida das pessoas mais improváveis, aqueles mais improváveis. Nós vamos ter um encontro de criança agora, mês de maio, mês de junho, vamos ter um encontro da igreja. Eu sempre gosto de estimular os irmãos: convide aquele mais improvável, aquele que você tem certeza que não vai aceitar o convite e ainda vai escarnecer de você. Convide ele em nome de Jesus. Comece agora a falar para o Senhor: o Senhor vai ter um encontro no mês de junho, e eu quero ver aquela pessoa prostrando diante do Senhor. E vai lá e convida ela, o improvável mesmo. Eu já tive muitos testemunhos de irmãos que aceitaram o desafio, e depois eles vêm testemunhar: pastor, eu só convidei por convidar mesmo, que o senhor falou. E quando eu convidei, a pessoa aceitou. Eu falei: pois é, nosso Deus abre portas que ninguém fecha, e fecha portas que ninguém abre. E Ele opera de maneira sobrenatural. Na hora certa, as coisas vão acontecer. Às vezes as portas estão fechadas porque nós mesmos fechamos. Os discípulos ali em Jerusalém, foram eles que fecharam as portas. Não foi as circunstâncias, eles fecharam por causa do medo. Nada disso impediu que o Senhor entrasse ali e falasse, como falou lá em casa: Pai seja convosco. Lá em casa, nesses 7 anos, foi um campo de batalha. Um crente e um ímpio. Um muito crente e um muito ímpio. Eram 2 extremos. Mas um dia o Senhor entrou lá e falou: paz seja convosco. E a paz entrou e permaneceu. Isso já faz quase 16 anos. Para a glória de Deus. Até quando nós fechamos as portas, o Senhor pode passar por elas e chegar lá e realizar o milagre. Mesmo que você tiver trancado a porta, na hora certa o Senhor vai atravessar. E eu falo de novo, em relação ao ministério, em relação à vida da igreja. Nós sabemos que aqui em Manaus tem muitos irmãos feridos, machucados por causa de relacionamentos que tiveram na vida da igreja. Não julgamos o que aconteceu,
Mas muitos irmãos estão paralisados. Tudo aquilo que nós temos ministrado nas últimas semanas, falando a respeito de um projeto de Deus, a sua vida na igreja, a sua vida como ministro, a sua vida como sacerdote, independente se você tem um chamado pastoral ou não, a sua vida de manifestar os poderes da era vindoura, de Deus usar você como um canal de salvação, de usar você como um canal para destruir as obras do inferno. Tem muitos irmãos que ainda continuam paralisados. A palavra de Deus está vindo como uma pedra que despedaça a penha, está tirando todo o impedimento, mas chega aquele momento que você tem que tomar uma atitude. A partir de hoje, diabo, a partir de hoje você não controla as portas da minha vida mais. A partir de hoje Jesus é a porta e eu vou entrar por ela. Se Ele preparou para mim um caminho de ministério como sacerdote, eu vou percorrer esse caminho. Se é para me liderar uma célula, eu vou liderar uma célula. Se é para me receber uma célula na minha casa, eu vou receber uma célula na minha casa. É tempo dos irmãos tomarem uma atitude, deixar o medo, a indiferença, os traumas, as decepções, frustrações, deixar para trás. Tudo isso é lixo que o diabo colocou diante de você para impedir que Deus realize o projeto dele para a sua vida. Ao dia de meter a mão na mesa, dar um grito, acabou. Ao dia da indignação. Não foi Deus que criou essas circunstâncias, muito pelo contrário. Deus preparou coisas grandes para fazer através da sua vida, mas o inimigo colocou um monte de lixo, e você está paralisado, ele não está vendo a porta. Talvez você tenha ouvido as mensagens todas que temos falado, e você já tomou a decisão: eu quero começar de novo, eu quero sair do banco, como o Eduardo testemunhou aqui. Chegou a hora de eu sair do banco, mas cadê a porta? Nós vamos orar hoje, e o Senhor vai colocar a porta diante de você, e você vai poder trilhar esse caminho, passar por aquela porta que um dia você passou, e retrocedeu por causa das circunstâncias, por causa de homens. E aqueles que estão parados, não estão percorrendo o caminho, você está colocando como que homens podem fechar a porta. Não podem, não as que Deus abriu. Nós vamos orar hoje, e nós vamos ver o milagre de Deus acontecer na vida dos irmãos. O nosso Deus tem o poder de criar portas aonde não existem. Nosso Deus passa por portas que estão fechadas, mas Ele pode criar porta também que não existe. Nós conhecemos a história do povo de Israel, que foi escravo no Egito muitos anos. Depois Deus mandou Moisés lá falar com o faraó: deixa o povo ir. Inicialmente o faraó não deixou, resistiu, mas depois de um monte de praga, de destruir tudo que o faraó tinha, ele deixou o povo embora. E Moisés saiu dali com quase 3 milhões de pessoas da escravidão para a terra prometida. Eles estavam caminhando, chegando no Mar Vermelho. A Bíblia diz que Faraó arrependeu e pegou o seu exército e mandou atrás do povo. E agora estava ali Moisés com o povo às margens do Mar Vermelho, e o exército vindo para destruir todo mundo. Nós vemos o povo falando com Moisés. Não está escrito aí? Lá em Êxodo 14:11, as pessoas falaram para Moisés, quando viram que Faraó estava vindo para matar. Olha o que as pessoas falaram. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Foi um momento de desespero. Eles saíram da escravidão, Faraó deixou ir, mas agora Faraó arrependeu e veio para matar todo mundo, e o povo estava desesperado. E Moisés falou com o Senhor, falou com Deus que abre portas e que fecha portas. Disse o Senhor a Moisés, Êxodo capítulo 14, verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel, é esse que queria ficar no Egito, que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar a seco. Não tinha portas, estava fechado, o inimigo vinha para matar todo mundo. Deus abriu uma porta onde não tem portas. Há circunstâncias na nossa vida que você chega ali, está num beco sem saída. Moisés estava ali com o povo num beco sem saída. E às vezes nós também passamos por situações assim. Talvez na empresa que você trabalha, chegou uma circunstância lá, você não consegue ver saída. Talvez você está desempregado e não consegue ver uma saída. Como é que eu vou sustentar minha família? O que eu vou fazer? Você está agora numa situação completamente sem saída. Assim como Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, vai usar Jesus, o seu Salvador, para abrir essa porta onde não tem porta. Abrir uma porta de emprego onde não tem porta de emprego.
trazer provisão de onde você não tem condição de ver. Há momentos que nós não vemos portas, há momentos na nossa vida que não vemos portas, mas o Velho Testamento, um dos nomes do nosso Deus é o grande eu sou, aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou o que sou, eu sou aquilo que você precisa que eu seja, eu sou a paz que você precisa, eu sou o amor que você precisa, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o marido, eu sou a esposa, eu sou o que você precisa que eu seja, eu sou a porta que você vai passar. Deus estava falando para Moisés: Moisés, não preocupe, eu sou a porta e eu sou o caminho que você vai percorrer. Havia uma promessa que aquele povo entraria na terra de Canaã, na terra prometida, mas não tinha porta para eles chegarem lá, não tinha barcos para levar 3 milhões de pessoas através do Mar Vermelho. O Senhor é a porta que abriu e eles percorreram e chegaram do outro lado. E mais ainda, quando o inimigo veio, o próprio Deus fala, estava lendo: endureci o coração de Faraó, eles não vão parar, eles vão entrar no mar atrás de vocês, e eu vou glorificar o meu nome sobre os inimigos. Os irmãos sabem que Faraó tipifica Satanás e os seus exércitos demônios, e Deus glorificou o nome dele sobre Faraó, que foi destruído o seu exército, e o povo saiu do outro lado livre agora da ação do diabo. Assim, a mesma coisa na nossa vida. Quando um arquiteto vai projetar uma casa, ele define ali no projeto as portas que vai ter aquela casa: porta da sala, porta do corredor que vai para a cozinha, porta dos quartos, porta dos fundos. O arquiteto projeta as portas que a casa vai ter. Quando Deus criou você, Ele já planejou todas as portas que necessitaria para você passar. Já está determinado, escrito e determinado. Todos os seus dias estão escritos e determinados diante dele. Ele já providenciou todas as portas que seriam necessárias para que você cumprisse o propósito. O inimigo está aí fazendo o trabalho dele, fechando portas, resistindo nas portas, mas as portas que Deus abre, ninguém fecha. Há momentos na nossa vida que nós não vemos a porta, não significa que ela não está lá. Moisés e o povo diante do Mar Vermelho não viu nenhuma saída, não viu nenhuma porta, mas havia uma porta lá. No momento certo ela se abriu e eles passaram. A mesma coisa, há circunstâncias na sua vida que você não vê portas. Mulheres que querem engravidar, que querem ter filhos, e a porta está fechada. Você não consegue ver porta, não significa que ela não esteja lá. Na hora certa o Senhor vai abrir e você vai passar, e vai experimentar aquilo que Deus preparou para você, vai percorrer esse caminho. Porque você não vê a porta não significa que não haja porta. Mesmo que o inimigo fechou todas as portas, mesmo que o inimigo criou circunstâncias na sua vida financeira, e você está agora num beco sem saída, talvez uma dívida gigantesca, que você não consegue imaginar como é que você vai pagar. É um beco sem saída. Estou diante de um oceano de dívidas, e eu preciso passar para o outro lado. O Senhor vai abrir uma porta nesse mar, de maneira sobrenatural, e você vai passar por esse caminho que Ele vai providenciar. Isso faz parte das boas novas do Evangelho. O nosso Deus não trabalha no natural, o nosso Deus trabalha no sobrenatural. Ele faz coisas extraordinárias, coisas inimagináveis. Como é que aquele povo poderia imaginar que o mar ia abrir? As pessoas aí do mundo tentam explicar. Não, é o vento, lá tem um vento, lá tem uma ponte, é a maré que baixou. Pega lá o mapa geográfico, vê lá se vento dá conta de abrir o mar daquele jeito, para 3 milhões de pessoas passar. Se fosse um vento abrindo aquelas águas, aquele vento tinha matado todas aquelas pessoas. Não há vento que abra um mar que as pessoas suportem. Sobrenatural. O nosso Deus é sobrenatural, é extraordinário, é maravilhoso, é o nome dele. Maravilhoso é um dos nomes de Jesus. Essa é a boa notícia. Ele já projetou todas as portas, e se você não está vendo a porta, é porque ainda não chegou a hora dele abrir essa porta. Ele não terminou a obra na sua vida ainda. A obra está sendo realizada. Na hora certa vai abrir a porta. O problema de muitos irmãos é que fazem como Abraão. Existe a promessa,
existe algo que Deus já me anunciou que vai acontecer. E aí os irmãos não esperam o tempo do Senhor. Moisés tinha a promessa de uma descendência abençoada, mas os anos estavam passando. Moisés era velho, Sara era estéril, já estava avançada em dias. Então eu preciso fazer alguma coisa para ajudar Deus. Não esperou, ele mesmo abriu a porta, trouxe a sua descendência através da escrava, que Paulo faz analogia agora com a lei. A promessa que Deus tinha para Abraão era o filho da promessa da graça, que viria por graça, não viria por merecimento. Muitos irmãos não sabem esperar, têm o chamado, têm o propósito, têm a confirmação de Deus, mas querem adiantar, não conseguem esperar. Muitos irmãos frustrados, decepcionados, é porque não viram a porta aberta ainda, e tentam abrir a porta na marra. E quando tentam abrir a porta na marra, a porta que Deus fechou, ninguém abre, acaba tendo frustrações e decepções. Antes de nós virmos para Manaus, eu e a pastora já estávamos orando há um bom tempo, que nós queríamos ser pastores de igreja. Já tinha quase 8 anos que nós éramos pastor de rede em Goiânia. Uma benção, nossa rede crescia, multiplicava, mas Deus já tinha colocado no nosso coração o desejo de pastorear a igreja, de ser pastor de igreja. E a uma certa vez surgiu uma possibilidade em Florianópolis. Quando surgiu uma vaga em Florianópolis, eu pensei logo, é de Deus essa porta, porque eu estou orando que eu quero ir para um lugar que faz frio. Florianópolis faz frio, então deve ser de Deus. E fomos lá, falamos com o pastor, estava indo tudo muito bem. De repente a porta fechou. Não, você não vai para lá. O pastor Naor me falou. O pastor falou, não, irmão, você não vai para lá não. Então tá bom, fechou a porta. Aí ficamos esperando. Depois surgiu uma outra porta em São Paulo. Conversei com o pastor Wilson, está tudo certo, glória a Deus, aleluia. São Paulo também faz um friozinho de vez em quando. Deve ser de Deus. Tudo certo, combinei com o pastor Wilson, o pastor lá. Estava tudo certo. Mas quando eu terminei de conversar com ele, ele subiu para falar com o pastor Luiz. Falou, não, não vai não. Não vai não. E eu estou esperando ele mandar as passagens para mim ir embora, né? Depois de umas 2 semanas que não chegou passagem, eu fui falar com o pastor Naor. Pastor Wilson falou nada, não. Uai, ele não te falou não? Você não vai para lá não, ué. Aquele dia mesmo ele falou com o pastor Luiz, falou, não, não vai não está na hora dele não. E aí você começa a ficar assim, puxa vida, mas cadê essa porta? Aí chegou um tempo que nós falamos, então nós vamos para Portugal. Aí nós estávamos dando um e-mail de Abraão, nós vamos para Portugal, porque lá está precisando de pastor, e nós vamos para lá por conta própria. Nós não seríamos enviados para Portugal, nós iríamos sair de Goiânia e ir para Portugal. Nós estávamos abrindo a porta, nós estávamos sendo meio que Abraão, forçando uma porta. Mas glória a Deus que a graça nos alcançou. Já estava tudo mais ou menos resolvido. Aí o pastor Luiz ligou de Portugal. O pastor Luiz estava em Portugal, e ele ligou e falou, surgiu uma porta aí, estou precisando de um pastor lá urgente. Falei, estamos aqui pastor, é de Deus, né? Achando que era Portugal. É em Manaus. Eu falei, aleluia. Me dá 5 minutos, deixa eu falar com a minha esposa, ver o que ela fala. Eu falei, não faz frio, Manaus eu sei que não faz frio, né? Mas pelo contrário, né? Manaus é uma benção. Eu falei com a pastora, ela falou, não, estamos prontos, vamos embora. Aí eu falei com o pastor Luiz, falou, então arruma as malas, segunda-feira você vai para lá. 2 dias, a porta estava aberta. Glória a Deus que o Senhor chegou para Abraão e resolveu logo, né? Não deixou Abraão ter Isaac. Se nós tivéssemos ido para Portugal, a gente ia ter um Isaac do tamanho do mundo lá. Talvez teríamos voltado já. Mas na hora certa a porta se abriu. Nós estávamos orando há um bom tempo, profetizando, quebrando as resistências, ordenando que solta agora em nome de Jesus. Nós temos um chamado, Deus colocou no coração, cai por terra. Mas a porta não abria. Abriu na hora que o Senhor abriu. Ele tem as chaves, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Nós estamos em paz aqui, felizes, porque foi uma porta que Deus abriu. Algo maravilhoso. Os irmãos conhecem o nosso testemunho. Então não preocupe se não está vendo porta. Não se preocupe se aquilo que Deus já colocou no seu coração. Existem promessas que nós temos que derrubar a porta mesmo. Mas aquilo que Deus preparou para você, na sua vida, aquele chamado seu, na hora certa, Ele vai abrir o mar e você vai passar. E você estará lá. De Goiânia até aqui é um oceano gigantesco. Mais de 3.000 quilômetros de mar. Mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Se tinha inimigo resistindo,
eles foram envergonhados. Nós não temos que forçar portas para abrir. Nós não temos que criar circunstâncias. Podemos esperar o tempo do Senhor. O Senhor conhece os tesouros escondidos, as riquezas guardadas. Na hora certa vai colocar diante de você e você vai desfrutar. O que nós temos que fazer é estar preparado. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Estou esperando a promessa. Eu creio no Senhor. Eu espero no Senhor. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é aquele que abre porta que ninguém fecha. Eu tenho certeza que a porta vai se abrir. E nós como igreja estamos orando para portas sejam abertas. E temos visto muitos milagres. Nesse tempo de pandemia, muitos irmãos. Irmão Raimundo está aí? Raimundo Arilim está aí? Ele queria dar um testemunho semana passada aqui, eu esqueci de chamá-lo. Ele deve ter ficado baguado, né? Ele fechou a porta, eu não vou mais. Mas o Raimundo, nós estamos orando por uma porta. Ele perdeu o emprego ano passado por causa da pandemia. Foi demitido. Nós estávamos orando. E agora uma porta abriu para ele. Está trabalhando. Está indo trabalhando. Fechou não. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia. O dia que ele voltar aqui, chama ele, domingo que vem para dar o testemunho. O Senhor sabe onde é que está o tesouro escondido. Mesmo que não haja porta, o Senhor vai abrir. Também Deus é poderoso para enviar um anjo para abrir portas. Nós vemos em Atos capítulo 12, verso 7, dizendo: eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias, as correntes, as algemas caíram-lhe das mãos. Isso aqui foi quando Herodes se levantou contra a igreja. Herodes matou Tiago a fio de espada, diz a Bíblia, e prendeu Pedro, botou Pedro na prisão, e levantou 4 grupos de 4 soldados para vigiar Pedro. 16 soldados ali vigiando Pedro, para que ele não saísse. Seria julgado no outro dia e seria assassinado. Mas de noite um anjo do Senhor apareceu, tocou em Pedro e falou para ele: levanta, que nós já estamos para sair dessa cadeia. De maneira sobrenatural, Pedro estava acorrentado, não tinha como tirar aquilo. E é interessante que o anjo não levou uma chave para soltar, não levou uma ferramenta para cortar. Pedro achou que era um sonho. A Bíblia fala que ele pensou que estava sonhando. Ele levantou e as correntes caíram, e eles saíram de maneira sobrenatural. E todos aqueles soldados que estavam ali guardando não viram nada, não ouviram nada. Pedro saiu de maneira sobrenatural, inimaginável. O Senhor mandou um anjo. O Senhor é poderoso para mandar um anjo na sua vida, para tocar, para liberar, para que a porta seja aberta, ou para que você possa passar de maneira sobrenatural, assim como Jesus passa pela porta fechada de maneira sobrenatural. O Senhor envia o anjo também para conduzir você de maneira sobrenatural. É maravilhoso, assim como Ele é. O Jonathan leu aqui no início: assim como Ele é, nós somos desse mundo. Assim como o próprio Jesus passa de maneira sobrenatural por portas, nós também passamos de maneira sobrenatural. A experiência de Pedro. Pedro era um homem como nós, e Deus tinha um propósito para a vida dele. Não tinha chegado o dia de Pedro ser assassinado como Tiago foi. E de maneira sobrenatural tirou ele da prisão. Herodes fez tudo o que podia para manter Pedro preso, mas Herodes não conhecia o Deus do impossível, que foi lá e soltou ele. Salmo 46:1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tirou de maneira sobrenatural. É interessante que no versículo 23 desse mesmo capítulo, Herodes morre comido por vermes, porque um anjo tocou nele. O toque do anjo em Pedro trouxe libertação, mas o toque do anjo em Herodes trouxe a morte. Aquele que estava tentando fechar portas morreu, a Bíblia diz, comido por vermes. E para terminar, Deus abre portas que Ele mesmo havia fechado. Há portas que o próprio Deus fechou. Nós vemos a história de Ana, que se tornou mãe de Samuel. Está escrito lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do verso 5. Elcana, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Elcana era o marido de Ana, mas ele tinha uma outra esposa, eram 2 esposas, mas ele amava Ana, então ele abençoava Ana
em porção dupla. A Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival Penina a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ela estava estéril, ela não podia conceber, porque o próprio Deus fechou a madre dela, fechou a porta de fertilidade, fechou a porta da maternidade. Essas são as circunstâncias complicadas, nós não compreendemos às vezes, portas fechadas na nossa vida. Talvez você tenha um desejo do ministério, você tem um chamado, o tempo está passando, você não entende, por que essa porta não abre? Tem um diabo fechando essa porta. Mas o próprio Deus às vezes fecha as portas, porque não está no tempo. E Ana sofria, porque a concorrente dela, a outra esposa de Eucana, provocava ela excessivamente, criticando, zombando mesmo. E por incrível que pareça, Penina tinha filho atrás de filho, eram muitos filhos. E cada vez que tinha um filho, colocava diante de Ana. Segura aqui um pouquinho, Ana, para mim. Excessivamente, diz a Bíblia. Você consegue imaginar aquela pessoa que fica apurrinhando o tempo todo, rindo o tempo todo, apontando o dedo o tempo todo, zombando de Ana. Ela não conseguia entender, porque não parecia justo. O que eu fiz? Nada. Ela não fez nada. Por que certas coisas ainda não aconteceram na sua vida? Às vezes você fica pensando, o que eu fiz de errado? Deve ter um pecado na minha vida. Nada, você não fez nada. Apenas Deus fechou essa porta, mas não ficará fechada para sempre. Às vezes nós não desfrutamos daquilo que Deus preparou para nós, porque Ele mesmo fechou. Às vezes nós não desfrutamos, ficamos chateados, porque Ele não abriu quando nós esperávamos. Quando eu fui para eu ser ordenado, tanto eu quanto a pastora éramos obreiros em Goiânia. Faz parte do processo, líder, discipulador, aí você se torna obreiro, você já tem a função de pastor, mas você não é ordenado. Então estava organizado lá para o dia 28 de julho de 2012 a ordenação, e eu estava lá cotado para ser ordenado naquela data. Então nós concluímos automaticamente, eu e a pastora vamos ser ordenados juntos, aleluia, glória a Deus, né? Seríamos o primeiro casal a ser ordenado juntos, e fizemos todos os planos, está tudo certo, vamos ser ordenados. Mas na semana da ordenação, apenas eu fui para a ordenação, ela não foi. Nós não entendemos o que aconteceu. Deve ser o pastor Luiz que está resistindo, deve ser o pastor Luiz que fechou a porta. Tem coisas que nós não entendemos. Eu fui ordenado, né? Ficamos chateados, glória a Deus pela minha ordenação, mas eu queria que ela fosse ordenada. Mas depois, 1 ano, 2 anos depois, ela foi ordenada. Ninguém pode fechar a porta que Deus abre, mas ninguém pode abrir porta que Deus fecha. Foi o próprio Deus. No tempo certo ela foi ordenada, e se tornou pastora também, ordenada agora ao ministério. Tem coisas que nós não compreendemos, não tem porquê, não tem culpados. O próprio Deus fecha, mas portas que Deus fecha nem sempre continuarão fechadas. Nós podemos não gostar, podemos até não entender, mas quando nós sabemos que o Senhor é aquele que tem as chaves, que abre que ninguém fecha, e que fecha que ninguém abre, nós podemos descansar. Tudo aquilo que você tem esperado em Deus, e às vezes está demorando, você pode descansar, porque hoje você está ouvindo que Ele é aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Ana, um certo dia, desesperada, foi ao templo para orar. 1 Samuel capítulo 1 verso 11, e fez um voto dizendo, isso aqui, ela fez essa oração chorando, estava balbuciando, a ponto que o sacerdote ali achar que ela estava bêbada. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. O Senhor está esquecendo, lembra de mim, olha para mim. Se não te esquecerem, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O sacerdote Eli chegou e falou para ela, Ana, pode ir embora, que Deus atendeu o seu pedido. E olha que Eli nem era aquele sacerdote, né? Ele falou para ela, pode ir embora, que Deus ouviu. E depois de 1 ano ela estava com o filho, e deu nome para ele de Samuel. Samuel foi uma mudança da maneira com que Deus operava. Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta. Deus estava preparando Ana para ser mãe de um profeta. Alguém sabe o nome dos filhos de Penina? Dos filhos e mais filhos? Alguém conhece?
o nome dos filhos de Penina, daquela que ficava zombando de Ana? Alguém se lembra aí? Joaquim, Antônio. Mas alguém sabe o nome do filho de Ana? Samuel. Todos conhecemos o filho de Ana. Havia um projeto, um propósito de Deus para a vida de Ana. Ela não compreendia por que a porta está fechada. Não tem nada de errado, eu já fiz o exame, o médico falou que não tem nada de errado comigo, nem com meu marido. O meu marido não tem, porque a outra está tendo filho atrás de filho. Deus tinha fechado o ventre dela para abrir na hora certa. Na hora certa abriu, e ela foi fecunda e produziu o primeiro profeta que viria para fazer diferença. Então nós não temos que fazer acontecer, nós precisamos confiar no Senhor, esperar no Senhor, continuar orando, crendo e confiando. O nosso Deus é aquele que tem as chaves, que abre e fecha. Então se você tem uma porta aí que precisa ser aberta na sua vida, nós vamos orar agora. Queria convidar a equipe de louvor. Queria que você ficasse de pé nessa hora. Se tem portas na sua vida que estão fechadas, se é Deus que fechou, se é o diabo, se é o inimigo, se são pessoas que fecharam essas portas, nós vamos orar. Se não foi Deus que fechou, se Deus abriu, ela vai continuar aberta e você vai passar. E se foi Deus que fechou, vai trazer paz no seu coração para esperar nele. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Nós temos aqui 4 grupos de irmãos que, se estivessem aqui, teriam um conselho para você a respeito de portas fechadas. Se Ana estivesse aqui, depois que se cumpriu na vida dela, o conselho dela seria: seja paciente, a porta fechada não é permanente, na hora certa ela vai se abrir. Se Pedro estivesse aqui, ele daria o conselho: você não tem que descobrir quem vai abrir a porta, ou de que maneira vai abrir a porta, ou como ela será aberta. O Senhor abre de maneira sobrenatural. Um anjo virá, vai tocar e vai tirar você dessa posição. Se os discípulos que estavam trancados dentro da casa com medo estivessem aqui, eles poderiam falar: não te preocupa, o Senhor pode passar por porta que está fechada, Ele age de maneira sobrenatural. Se Moisés estivesse aqui, talvez ele estaria rindo, falando: não preocupa com essa dificuldade, não preocupa com o tamanho dessa parede que está fechando. O Senhor vai abrir o mar diante de você, e você vai passar seco. Nenhum deles estão aqui, mas o Senhor Jesus está aqui. E a palavra que Ele fala para você hoje é: estas coisas diz o Santo, o verdadeiro. Estas coisas diz o próprio Jesus, o Cristo, o Salvador, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E o Senhor diz lá em Isaías 43:2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu queria agora que você orasse ao Senhor e falasse para Ele das portas que precisam ser abertas na sua vida. Você tem portas que precisam ser abertas na sua vida? Nós, como Igreja Videira Manaus, temos 62 cidades que precisamos que portas sejam abertas para nós plantarmos uma igreja videira. Nós temos orado para que Deus envie os pastores, os trabalhadores. Nós temos clamado ao Senhor por portas abertas. Paulo orou muitas vezes, pediu os discípulos para orar para que Deus abrisse portas para se pregar o Evangelho. Nós queremos portas abertas para pregar o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha seus olhos agora e fala para o Senhor: Senhor, eu quero ver essas portas sendo abertas na minha vida. Talvez portas da maternidade, talvez portas de cura, portas de emprego, de prosperidade, portas de restauração de relacionamentos, portas que estão fechadas, que você não vê saída, talvez por coisas que você fez de errado. Talvez você fez coisas erradas que fecharam as portas. Fala para o Senhor agora. Senhor, nós te invocamos nessa hora, ó Deus. Nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Santo e Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Nós cremos, confiamos, esperamos no Senhor. Oramos, ó Deus, para que todas essas portas que estão fechadas diante da tua igreja, diante dos teus filhos, diante dos teus escolhidos, nós oramos nessa hora para que o Senhor envie o anjo,
para tocar nessa hora, e de maneira sobrenatural essas portas sejam abertas, sejam elas de que natureza for. Nós cremos que o Senhor é poderoso para abrir, ninguém pode fechar. Cremos que o Senhor é poderoso para fechar portas de maldição, portas de dificuldade, portas de desemprego. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fechar portas que têm roubado a alegria dos teus escolhidos. E nós oramos hoje para que todas as portas, todas as resistências que têm impedido que os seus filhos, seus escolhidos passem a percorrer esse caminho, caia por terra agora. Eu oro por aqueles irmãos, ó Deus, que estão sentados no banco da igreja, que têm sentimentos de mágoa, ressentimento, amargura, que têm impedido de voltarem a fluir, a se manifestar pelo poder do teu Espírito. Que essas portas caiam por terra agora, e hoje eles sejam tomados pela unção, pela ousadia do Senhor, para se posicionar e dizer: basta, hoje chegou o dia que Deus abriu a porta, e eu percorrerei esse caminho. Oramos, ó Deus, por portas de maternidade. Abençoa, Senhor, toca, que o anjo do Senhor toque nesta hora, removendo todo o impedimento, e que essas irmãs, essas famílias que estão buscando serem abençoadas com Samuel, recebam da parte do Senhor a palavra do profeta, que daqui a um ano elas estarão com o seu filho aqui hoje. Cele, Senhor, cele, Senhor, cele, Senhor, esta oração. Ouça o clamor das Anas que estão aqui diante do Senhor. Ouça o clamor da tua igreja que clamava pela libertação de Pedro. Ouça o clamor dos discípulos para serem libertos, ó Deus, do medo, do desespero. Que o Senhor entre em cada coração nessa hora e declare: paz seja convosco, paz seja convosco. Oramos, Senhor, se há lugares que não há portas, que o Senhor faça abrir o mar, em nome de Jesus.